Hoje o nosso estudo está aqui em Lucas, no capítulo 14, vou ler do versículo 28 para frente. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Então aqui o Senhor explica, o mundo prático para a gente entender o mundo espiritual, Ele está falando de um homem que foi construir uma torre e primeiro tem que se planejar para ver se tem condições de começar e terminar. Ou seja, não podemos deixar nada pelo meio do caminho, temos que ir até o fim. E aqui também o Senhor fala de um rei que foi para a peleja, que vai para a peleja com 10.000 soldados e fica sabendo que o que vai vir contra ele tem 20.000. Ele vai se sentar e se aconselhar com aqueles que estão ali no reino dele para isso, para ver se ele tem condições de vencer com esses 10.000. Mas se ele vê que não tem condições, ele vai mandar embaixadores para ver se tem condições de haver paz, para não haver aquele enfrentamento, aquela guerra. Então, a nossa vida, ela é uma construção diária. A nossa vida espiritual, a nossa vida física, a nossa vida material, a nossa saúde, a nossa vida familiar, tudo na nossa vida é uma construção diária. O Senhor também, aqui ele mostra que tem que haver um planejamento, Não podemos viver, fazer as coisas de qualquer jeito, ir para uma guerra de qualquer jeito, não podemos começar uma construção de qualquer jeito, Aqui ele dá uma aula tanto no lado espiritual como no lado financeiro também, no lado prático da vida. Mas a mesma palavra, tem uma passagem que o Senhor fala que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, O Senhor nos alerta contra a ansiedade. Tem uma outra passagem que o Senhor fala de um certo homem que ficou rico, trabalhou, juntou muita coisa, construiu celeiros, e quando ele achou que ele tinha bastante coisa, ele pensou: bom, agora eu posso relaxar, porque eu tenho o suficiente para viver o resto da minha vida. Só que aquele homem tinha construído um tesouro aqui na terra, mas ele não tinha nada com Deus. E o Senhor Jesus diz que naquela noite o Senhor pediu a vida dele, e ele não tinha nada para se apresentar a Deus. Então, tem que haver o equilíbrio. Nós temos que ter o planejamento para viver aqui, mas a gente não pode esquecer do nosso Deus. O Deus tem que ser notado em tudo na nossa vida. Por outro lado, não podemos viver ansiosos, correndo de um lado para o outro, para conseguir coisas, para ter coisas, desesperado e jogar fora nossa saúde, nossa paz, nossa alegria por causa de ansiedade e loucura, Mas também não podemos viver a vida sem nenhum planejamento. Nós temos que ter planejamento para depois a gente não ser zombado, para depois os escarnecedores não ficar zombando da gente, a gente não ser assunto, nas fofocas, não virar uma piada. Nós também temos que ter planejamento. O que a gente começar, a gente terminar. Ou seja, aqui a gente vê que esse homem, Jesus fala, para construir uma torre, primeiro você tem que sentar e se planejar, para você não passar vergonha, para você não ser humilhado depois, Então, assim, é necessário haver, um planejamento. Não podemos fazer as coisas de qualquer jeito, não podemos ir para uma guerra de qualquer jeito, E sempre buscar pela paz. O Senhor diz aqui no 32, de outra maneira, estando o outro ainda longe, ele manda embaixadores e pede condições de paz, para não ter aquele enfrentamento
né? E não terminar numa coisa pior. Então ele vai tentar a paz. O Senhor diz que, na palavra dele, que no que depender de nós, nós temos que ter paz com todos. Então, aqui o nosso Deus mostra que existe pessoas que ficam felizes quando vê alguém começar uma obra e não concluir, né? Então, assim, às vezes alguém começa a construir uma casa, não consegue terminar, isso vai dar satisfação para outras pessoas. Compra um carro, não consegue pagar, vai ter pessoas que vai se sentir feliz de ver que o outro perdeu o carro. E o Senhor mostra que uma família terminar, se dividir. Tem pessoas que até torcem para ver o outro se dar mal. E quando a pessoa faz isso, ela não está do lado de Deus, ela está do lado do inimigo. Porque ela está fazendo uma coisa que é o inimigo que faz isso o tempo todo. O Senhor mostrou aqui como que é a nossa vida, né? Mas aqui ele está querendo explicar como que funciona o mundo espiritual. No mundo espiritual tem guerras, tem batalhas de anjos, de demônios. Os anjos fazem aquilo que o Senhor manda. Os anjos trabalham para Deus, né? Eles só fazem o que Deus manda, né? Eles lutam contra aqueles que Deus manda, né? Então, assim, tem batalhas no mundo espiritual de anjos e demônios, né? Então, assim, é assim que funciona, né? Eles se alegram em sabotar os planos dos outros, eles se alegram em destruir, se alegram de ver uma pessoa começar algo e não terminar. Então, assim, Jesus está mostrando que do jeito que acontece nesse mundo que a gente vê com os nossos olhos carnais, no mundo espiritual tem as batalhas. Não podemos ir para a guerra de qualquer jeito, né? Então, assim, e no que depender de nós, devemos procurar ter paz com todos, né? Então, aqui o Senhor Jesus, ele nos dá uma lição espiritual e uma lição também para a nossa vida diária, né? A nossa vida é uma eterna construção, né? O que nós fazemos aqui vai nos levar à eternidade lá com Deus, ou não, né? Então, assim, devemos construir coisas aqui, mas sempre não esquecer da nossa vida espiritual, ter uma vida espiritual, ter uma vida com Deus, para que a gente possa também estar lá com Deus na eternidade, né? Então, assim como existem pessoas que se alegram com o mal na vida do outro, no mundo espiritual não é diferente. Essas pessoas estão trabalhando para o mal. Então, é importante a gente começar algo e ir até o fim. E para a gente começar algo e ir até o fim, nós precisamos notar Deus na nossa vida, buscar o Senhor. Até para se manter numa igreja, nós precisamos pedir ajuda para Deus. Devemos fazer a nossa parte, mas pedir ajuda para Deus, senão a gente não consegue se manter. O Senhor diz que o ímpio não consegue se manter na igreja, na casa de oração, na casa dele. Por quê? Porque as impiedades da vida vêm, as coisas ruins da vida vêm, e se a gente não tiver firmado em Deus, nós saímos, nós não conseguimos permanecer. E a mesma coisa, uma família para se manter, tem que ter pessoas ali construindo, porque vai ter aqueles que estão tentando desconstruir, né? Então a gente tem que ter aqueles que trabalham para construir, né? Então é isso. A nossa vida é uma construção diária. É necessário termos planejamento, né? Não sermos loucos, obcecados, viver ansiosos, correndo de um lado para o outro, desesperado. Não é isso. Nós temos que também guardar o nosso coração e não deixar que a ansiedade nos mate, né? Mas não podemos também viver a vida sem nenhum planejamento, né? E viver a vida sempre notando Deus em tudo, né? Entender que a vida espiritual, ela anda ali junto com a vida que a gente está, a vida aqui que nós enxergamos, né? A vida material. Ali é uma construção diária dos dois lados. Amém? Então espero que essa mensagem traga reflexão para a sua vida, equilíbrio, planejamento, disciplina e o principal, a presença de Deus, no nome de Jesus. Amém.